Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e a gente sempre conversa aqui com um convidado ou uma convidada a respeito de uma notícia importante do momento ou uma temática. Hoje eu converso com a Isadora Padilha, que é arquiteta, urbanista, autora do livro Rasgando a Cortina de Silêncios, o lado B da exploração do sal-gema de Maceió. A gente vai falar justamente sobre o afundamento do solo em Maceió, causado pela exploração de minas no subsolo da cidade. Isadora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL, ao Em Detalhes. Eu que agradeço. Isadora, vamos lá, né? Para começo de conversa, qual que é a situação de momento e, na sua avaliação, como é que as autoridades estão agindo ou deixando de agir nesse caso? Porque nesse momento, enquanto a gente está gravando a conversa, hoje é uma segunda-feira, né, dia 4 de dezembro, quando a gente está gravando, e essa conversa vai ser transmitida no dia seguinte, então, para quem está nos assistindo na terça-feira, né? Tem diferentes versões sobre quando o colapso dessa mina pode acontecer, estão falando de estabilidade, então queria te ouvir a respeito disso. Bom, primeiro eu agradeço o convite e quero dizer que quanto mais oportunidade nós tivermos de divulgar o que está acontecendo, melhor. Então, espero que as pessoas que estejam assistindo façam um bom uso das informações que vão ser repassadas aqui e que divulguem bastante também, porque uma das coisas que vem acontecendo é a disseminação de informações de qualidade duvidosa, fake news, a geração de pânico. Esses dias aconteceu de maneira muito intensa aqui. Então, vamos às atualizações mais recentes. Quem tem visto o que tem acontecido tem percebido que gerou-se um grande interesse na imprensa pela questão da subsidência e a crise dessa mina, particularmente em Maceió. Subsidência, para quem não está muito acostumado com o termo, é o afundamento do solo. De primeiro momento, houve um oficiar da empresa para a Defesa Civil de Maceió em relação à possibilidade de colapso, de ruptura abrupta de uma mina, uma das 35 minas de mineração de sal-gema que existem no subsolo da cidade, embaixo de 5 bairros da cidade de Maceió. E uma delas, que é essa mina 18, foi oficiada com o risco de ruptura, um risco abrupto. Isso foi na quarta-feira da semana passada. Então, após isso, esperou-se a ruptura em muitos momentos diferentes. E essa ruptura não aconteceu, e o que foi acontecendo, de maneira positiva, vamos dizer assim, foi a acomodação contínua. Então, os últimos relatórios e boletins, eles já têm dado notícias de que a velocidade de afundamento, desde a sexta-feira, vem diminuindo. Então, nós estamos, nos últimos relatos, com uma velocidade agora de 0,3 centímetros. E já foi informado por alguns órgãos, a Defesa Civil Estadual, por exemplo, de Alagoas, também a Defesa Civil Municipal falou em relação a uma tendência de estabilização, e a Defesa Civil Estadual falou em relação a não haver mais o risco de colapso dessa mina, que já houve o preenchimento dessa mina com água. Então, esses candidatos oficiais têm divulgado essa informação. Ao mesmo tempo, hoje, a Prefeitura de Maceió tomou uma série de medidas que, segundo a Prefeitura, são para o retorno à normalidade. Então, ela já liberou a volta dos alunos a algumas escolas que estavam sendo ocupadas por pessoas que precisaram de abrigo. Então, essa é a situação atual, mas ainda não foi liberada a volta dos moradores, por exemplo. Os avisos em relação a evitar a área continuam, os bloqueios, etc. Então, é um quadro com um encaminhamento, mas ainda não está definitivo, ainda não existe uma sensação de segurança das pessoas da cidade, muito menos dos moradores que saíram, em relação a voltar aos lugares, né, a voltar a ocupar os lugares em torno da área de risco. E aí eu te pergunto também o seguinte, Isadora, a situação, ela está
assim não é de hoje, né? Que a gente sabia, o Serviço Geológico tinha identificado como é que estava a área no monitoramento. E esse território que a gente tem hoje é o equivalente a 20% da cidade, né? E aí você pode me corrigir aqui na informação se não tiver exatamente correta. Não, não, Pode. não equivale a 20% da cidade, na verdade. Hum, São 5 bairros da cidade, sim. Maceió possui 50 bairros, Uhum, e o território ocupado por esses bairros, no caso, o território dos bairros, que foi considerado área crítica, área de risco, não equivale a 20%, é uma porção menor em termos de hectares, de quilômetros quadrados. Ao todo, é algo em torno de 500 quilômetros quadrados. tá. A gente tem mais ou menos uma ideia da porcentagem equivalente? Você saberia dizer? Já que é Aham. menor, a gente tem uma ideia? Não, então, eu não gostaria de dar esse número, porque existe uma questão relativa aos mapas. Eles não, mesmo esse mapa mais recente, que é o mapa 5 da Defesa Civil, ele não apresenta os hectares da área. Então, existem números, mas são números não oficiais. O número oficial, que é de 300, eu falei 500 metros quadrados, perdão, são em torno de 500 hectares. Mas o número oficial, no mapa que existe, né, oficial, são 322 hectares. Como houve essa alteração agora do mapa recente, eu prefiro não falar em números, porque eu acho que a Defesa Civil ainda vai, talvez, atualizar isso a partir do estudo do CPRM que está aqui. Existe uma matéria que saiu recentemente dizendo que no dia 11 aguarda-se um certo relatório ou algum resultado desses dados. Então, eu prefiro que esses dados saiam oficialmente do que colocar aqui essa informação sem que eles tenham saído por um canal oficial. Uhum. Aí só para a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, porque a gente dizer mapa 5 para as pessoas é muito abstrato, né? Então, para deixar mais didático, acessível para quem está nos assistindo, quando você diz mapa 5, a gente está falando do mapa mais atualizado da Defesa Civil que está fazendo esse Isso, monitoramento. É isso, né? isso. Na Perfeito. semana passada, Uhum. após o colapso da mina, havia um mapa em vigência e esse mapa foi atualizado pela Defesa Civil. Esse mapa é chamado de versão 5 e é ele que está vigente agora, nesse momento. Uhum. Nós não sabemos se ele vai ser alterado, ampliado, modificado, quando os estudos do CPRM, que é vinculado ao Serviço Geológico do Brasil, que está aqui em Maceió, quando eles terminarem os estudos. Certo. Tem uma declaração que eu acho importante a gente trazer do diretor-presidente da Braskem, o Roberto Bischoff, que me chamou a atenção da imprensa, na verdade, de maneira geral. Ele disse o seguinte: infelizmente, esse tema, né, que a gente está falando, entra em alguma situação política que a gente acaba tendo informações distorcidas, e aí ele estava se referindo às redes sociais também. Eu queria trazer essa informação para a gente entrar no aspecto de investigações que podem ser feitas para apurar a responsabilidade da Braskem, da empresa. A gente tem algo que possa ser feito num período imediato, porque a gente está falando de uma eventual CPI. Ainda não foi batido o martelo a respeito disso. E tem um inquérito que está em curso pela Polícia Federal também. E nesse momento a gente tem o governo federal sendo cobrado e, ao mesmo tempo, ele cobra que essas medidas de atendimento dos moradores, enfim, de atendimento a essa população, seja feita pelas autoridades locais também. Então, de quem é essa responsabilidade? É da Braskem e do município? É da Braskem, do município, do governo do estado? Do que a gente está falando aqui e qual é a resposta rápida que a gente tem que ter para conseguir também responder à população que está sendo atingida, né? A responsabilidade em relação à área de risco deveria ser da empresa, né? Existe hoje uma situação indefinida dentro do que acontece em Maceió, porque um acordo recente foi assinado pela Prefeitura de Maceió com a empresa, com a Braskem, e nesse acordo, uma das cláusulas para a indenização que a Braskem acordou com a Prefeitura
Uma das cláusulas coloca que, a partir do momento da assinatura, deixa de ser o que vier a acontecer deixa de ser responsabilidade da empresa e passa a ser da prefeitura, uma vez que ela aderiu ao acordo. Então, teoricamente, eu não sou da área jurídica e não quero entrar em searas que eu não vou conseguir responder, mas, teoricamente, uma vez que já houve, inclusive, pagamento de parcela do acordo pela empresa à prefeitura, teoricamente, essa responsabilidade a empresa ela não teria mais, uma vez que a prefeitura passou a se responsabilizar pelo que acontecesse dali em diante. Então, fica que a responsabilidade por esse atendimento na cidade passa a ser do município, pois isso constou desse instrumento jurídico. Como eu disse, não é minha área, não sou advogada. Seria interessante que alguém pudesse falar melhor até do Ministério Público Federal, que é quem tem sido o fiel da balança, o aval em todos esses acordos com a empresa, desde o primeiro que foi assinado, ainda em 2020. Todos os acordos posteriores derivam desse primeiro acordo que foi fechado, eles são novas... São ampliações, né? São ampliações em cima do primeiro acordo, mas, inclusive, esse novo, que foi assinado da prefeitura com a empresa. Mas, supostamente, com base nisso, a prefeitura teria ficado responsável. Claro que essa não é uma questão simplesmente municipal. Essa é uma questão também estadual e também federal. Estadual porque nós estamos falando de algo que, em relação a toda a questão, não só em relação a esse quadro de agora, dessa crise relacionada a essa mina, mas de toda a questão, nós estamos falando de algo que afeta que não é apenas, mas não se restringe a Maceió. É algo que afeta municípios vizinhos a Maceió, porque, para vocês que não conhecem, Maceió é banhada por uma lagoa. Uma laguna, na verdade, é o termo técnico, porque se comunica com o oceano. Essa laguna, que é a Laguna Mundaú, ela é parte de um complexo lagunar Mundaú-Manguaba. E esse complexo banha 7 municípios. Essa lagoa ela foi afetada. Ao ser afetada, né, essa laguna, que se comunica que banha vários municípios, é um ecossistema que, vamos dizer, onde tudo é integrado. Então, se você tem manguezal afetado, estima-se, há um estudo de um professor aqui, o professor Diego Rodrigues, que estimou 14% do ecossistema afetado. Ao mesmo tempo, existia um sistema, uma via férrea, que comunicava os municípios de Maceió, Satuba e Rio Largo, 2 municípios também na região metropolitana, e parte desse complexo. O VLT teve um trecho interrompido na área de risco. Então, esse trajeto deixou de ser possível de você vir, por exemplo, desses municípios até a região central e portuária de Maceió. Ele foi interrompido. Então, são vários municípios que foram prejudicados. Os trajetos entre municípios vizinhos, em que as pessoas trabalham em Maceió, moram em Marechal, ou moram em Rio Largo, ou moram em Satuba, municípios que fazem limite com a capital, também passaram por alterações. Então, nesse sentido, a questão, ela perdeu o escopo municipal há muito tempo e ganhou um escopo estadual, em que o Estado precisa atuar. Vou dar um exemplo simples disso, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, em relação à questão do escopo, nós estamos falando que, nessa crise, a região lagunar, ela teve que ser... a Marinha teve que atuar nisso. A Marinha teve que, naquele local, fazer contenção, colocar boias, por exemplo. Né? E, ao fazer isso, nós estamos falando de uma instância de apoio que não é do município, nessa crise mesmo. Então, isso diz que esse escopo não é mais municipal, o atendimento não é mais só municipal. E aí nós estamos falando também de algo federal, porque é necessário que esses órgãos tragam alguns tipos de auxílio. Houve reunião da Caixa Econômica
para poder falar sobre os investimentos na área. O CPRM veio para cá para fazer esses estudos. Então, assim, não se pode mais falar que as respostas serão dadas apenas pelo município. Há vários órgãos de instâncias públicas, municipal, estadual e federal, que precisam dar respostas em relação a questões diferentes, aspectos diferentes dessa questão. Eu acho importante a gente entrar aqui, e acho que você entrou, Isadora, em alguns pontos que são muito importantes, né? Que são os custos, tanto do ponto de vista ambiental, quanto também do ponto de vista social. A gente tem, por exemplo, a gente está falando de indenizações que aconteceram, mas há advogados, por exemplo, dizendo que essas indenizações estão muito aquém da necessidade dessas pessoas, denúncias nesse sentido, né? E aí eu pergunto, quem são essas pessoas que foram retiradas das suas casas? A gente tem um perfil, são populações vulneráveis que a gente está falando. E aí, por outro lado, quando a gente está falando do tamanho do dano ambiental, a gente pode falar de um dano imediato e um a longo prazo também? A gente pode ter outros custos mais para frente? Sim, pode. Existe uma previsão de que as minas, algumas estão sendo preenchidas. É parte das medidas reparatórias, mitigatórias da questão. Mas existem estudos de instituições, inclusive de fora do país, contratadas, que deram pareceres de que mesmo preenchidas, as minas ainda vão levar um período mínimo de 10 anos de afundamento. Então, ao longo de 10 anos, ainda é necessário, por exemplo, fazer o monitoramento dessa região. E existe custo em tudo isso. Você perguntou sobre o perfil da população. São 5 bairros que estão sendo afetados até agora dentro dessa questão. Não se sabe se vai ter ampliações no mapa, como eu falei, né? Mas desses 5 bairros, 3 desses bairros tinham uma característica muito forte de populações vulneráveis. O bairro de Bebedouro, o bairro do Mutange e o bairro do Bom Parto. Ao mesmo tempo, nós temos 2 bairros, Farol e Pinheiro, com um perfil de classe média mais alta, né? Então, são 2 perfis distintos em relação a esses bairros. Nós encontramos populações de uma faixa e da outra. E, ao mesmo tempo, como já houve a realocação da imensa maioria, então nós também temos que essas pessoas tiveram diferentes oportunidades de ir para outros lugares e buscar refazer a vida a partir desse episódio. Então, o que afetou essas pessoas em termos pessoais, em termos individuais, na vida de cada uma, acaba ganhando conotações bem diferenciadas, dependendo de qual for o perfil que você vai analisar. Sem dúvida, a gente está falando de cerca de 60 mil pessoas, é isso no total? Das que foram deslocadas ao longo desses 6 anos, que são quase 6 anos, em março do ano que vem. Mas essa crise agora deslocou outras pessoas a comunidades que ainda estavam e estão, né? Porque a gente não sabe, essa situação indefinida, ela não permite dizer ainda o que vai acontecer com essas comunidades que estavam no entorno, não estavam dentro do mapa de risco geológico, mas que estavam sendo afetadas diretamente pela situação de ilhamento socioeconômico, de isolamento, depois que o território ao redor delas foi evacuado. Isso é muito importante. Então, além dessas quase 60 mil, existem outras que agora também passaram por um processo de saírem. Existe ainda um entorno afetado com outras questões como desvalorização dos imóveis, por estar ao redor de uma área esvaziada, por existir um problema em relação a financiamento bancário que não consegue obter mais para os seus imóveis, isso desvaloriza o imóvel. Então, assim, existem outras questões também, para além dessas 60 mil pessoas que já foram, quase todas elas, deslocadas, passaram por remoções forçadas em relação ao lugar onde elas estavam. Isso que você traz é muito importante a gente saber disso. Agora, eu pergunto, essa região, né, essa área, na verdade, que a gente está falando, da Mina 18,
Você pode descrever como é que é o solo nessa região? Quer dizer, do que a gente está falando? Qual foi o mecanismo que foi utilizado ali pela Braskem que comprometeu toda essa região? Para que a gente possa entender, né, do que a gente está falando. E acho que vale a pena também falar o que é essa exploração de salgema, né? O que é salgema? Para que serve? Para que é utilizado? O salgema é um sal. Sal, como nós conhecemos, sal de cozinha de fato, ele é uma rocha, ele existe embaixo no subsolo em forma de rocha, a rocha halita. Ele é utilizado na cadeia da indústria para a produção de soda cáustica, cloro, na cadeia do plástico, PVC, que é com que a empresa Braskem trabalha. Ela é uma multinacional dessa cadeia. Eu não sou da área, a minha área é arquitetura-urbanismo, então há pessoas muito melhores que eu para falar da questão geológica. O professor Abel Galindo, que é um dos autores do livro, que você mencionou que eu sou autora também, mas eu vou tentar falar de maneira mais simples, como alguém que está falando de leigo para leigo, quase, né? Vamos dizer assim. A exploração de salgema começa aqui no estado, em Maceió, na década de 70. Então já tem quase 50 anos de exploração de salgema. Ao longo desse tempo, foram 35 minas de sal. Elas estão no subsolo a uma distância em torno de 1 quilômetro, um pouquinho menos algumas, um pouquinho mais outras, mas em torno de 1 quilômetro, e elas ultrapassam várias camadas. A exploração é feita através de tubulação. A tubulação que perfura o subsolo, perfura a rocha até chegar nessa camada, para poder injetar água. O sal, ele derrete com água, né? Ele solta com água. Então, ao lado dessa tubulação vai uma espécie de mangueira que derrete, cria uma salmoura para que esse sal possa ser extraído por outra tubulação que vai junto. Ao ser extraído, essas tubulações, elas percorrem esse território desses 5 bairros. Ele não é o território onde está instalada a fábrica da Braskem. A fábrica da Braskem está instalada em um outro bairro de Maceió, que é já na saída da cidade, divisa com outro município, pelo litoral sul da cidade. Então, é um bairro chamado Pontal da Barra, é uma ponta, literalmente, encravada entre a lagoa e o mar. A Braskem está encravada aí, nesse local, que originalmente era um santuário ecológico, é uma área ambientalmente frágil, altamente frágil, tanto como ecossistema lagunar, como enquanto restinga marítima. E lá, nessa fábrica, ela se conecta por tubulações com essa área de extração. Então, enquanto a extração de salgema ainda era realizada, essas tubulações levavam essa salmoura por tubos até a fábrica. Ao longo desse processo, a extração foi proibida, foi cessada pelos órgãos ambientais. Então, não é permitido mais à empresa extrair salgema na cidade. E aí ela importa a matéria-prima, salgema, do Chile. Chega de navios, ela tem um pequeno porto em frente à fábrica, nesse bairro, porque o bairro fica na área marítima, então ela tem uma doca, e os navios abastecem uma outra tubulação que entra para a fábrica. É assim que a extração acontece ainda, assim que a produção acontece ainda hoje, usando a matéria-prima salgema dentro da cidade. Essa mineração, tanto a fábrica se instalou numa área onde já existiam moradias, população, habitantes, porque é uma área antiga da cidade, povoamento antigo, como essa parte dos bairros onde acontecia a extração, dos 5 bairros, também já tinha moradias, população, habitantes, desde quando a extração começou. Mas as pessoas não tinham essa noção do que acontecia de extração ali, da extração das minas, da extração em si. Isso não era de amplo conhecimento, isso não era algo que fosse largamente comunicado, enfim, que as pessoas tivessem como informação. Uhum. Elas não tinham essa noção. Então, era uma área densamente povoada. Tanto que nós falamos aqui, 60 mil pessoas.
né? Mais de 15 mil imóveis, e por aí vai. Então, nós estamos falando de mineração em área urbana, algo inédito em termos de escala, né? Algo inédito no mundo, algo único no mundo. A gente pode falar de quanto que está tendo de afundamento por dia? Porque, a princípio, a gente estava falando de 2,6 centímetros por hora. Agora a gente tem uma possibilidade de estabilização. E também pergunto se algo pode ser feito para evitar um colapso a essa altura. Então, o último boletim, as notícias, elas falam de 0,3 centímetros por hora. E alguns comunicados dos órgãos oficiais do poder público falam que está estabilizando, que há uma tendência de estabilização, que está estabilizando. A Defesa Civil Estadual, ela já emitiu um comunicado nas redes afastando a possibilidade de colapso. Entendi. Ela diz isso literalmente. Então, efeito cascata, que foi falado na imprensa, também não, né? Então, o efeito cascata, o professor Abel Galindo fala melhor sobre isso do que eu, inclusive, né? Ele já tinha colocado que, segundo os relatórios, os próprios relatórios já afastavam essa questão do efeito cascata, colocando uma outra questão. Um relatório italiano, do Instituto Italiano, GEOAP, se eu não me engano, ele cita esse relatório, professor Abel, que teria chegado mais próximo do que está acontecendo agora. Teria falado em 70% de chance de dolinamento, que é o que aconteceu, que era o que poderia ter acontecido agora, né? Dessa ruptura abrupta. Então, esse mesmo relatório desse mesmo instituto, ele fala sobre a possibilidade de outras minas passarem pelo mesmo processo de dolinamento, tanto esse ano, mas também ano que vem e em 2025. Então, embora isso está como um efeito de cada mina, não como um efeito em cascata, isso abre a possibilidade de que outros momentos, como essa crise de agora, virem a acontecer. Não como um efeito cascata, mas como algo de cada mina individualmente, vamos dizer. Isso é muito importante. E aí, em termos de evitar, como você perguntou, não sei o que se pode falar em termos de evitar, mas a empresa vinha fazendo essa parte, que também é algo que é inédito. Houve um engenheiro de mecatrônica que, inclusive, trabalhou na empresa, que deu uma entrevista aqui localmente, e ele fala que esse processo também é um processo inédito. Assim como o caso em si é um caso inédito, o processo de preenchimento é também algo inédito. Então, também é algo que vai ter que se monitorar, se aguardar o quanto vai funcionar, o quanto isso será efetivo, como será com esse preenchimento, como as minas vão se comportar com esse preenchimento, né? Então, eu não sei como vai ficar, como eu disse na minha área, eu não sei como é que vai ficar se chegar na estabilização, como é que vai ficar com relação às demais minas que estavam na fila para um preenchimento. Quando isso poderá voltar, em que condições poderá voltar, e caso volte, como isso vai caminhar, o quanto será ou não será efetivo. Há muitas coisas sem resposta ainda, né? Nós ainda não temos muitas respostas. Ao longo desses dias, não tínhamos muitas respostas a respeito da própria mina em si, do que acontecia em si, das possibilidades em si. Isso foi chegando ao longo do caminho. E, para ser bem sincera com você, isso não é algo que não aconteceu ao longo desses 6 anos. Perfeito. Muito ao contrário, né? É uma coisa que a gente tem que falar, infelizmente, que desde o início dessa questão, quando essa questão veio à tona, de 2018 para cá, infelizmente, o que nós temos assistido é as autoridades, as entidades, as instituições, de modo geral, aqueles que podem
que são responsáveis por gerir a questão, gerir a crise, gerir as informações, atender as pessoas. O que nós temos visto é, infelizmente, informações desencontradas, uma falta de concentração das informações, uma tendência a tratar da questão dessa maneira como nós vimos agora, mesmo 6 anos depois da coisa vir à tona, tratar a questão com essa dessa maneira desorganizada, em que as pessoas ficam sem conseguir entender o que está acontecendo, sem conseguir saber o que fazer, né? Isso é terrível. O estado de pânico que se instalou esses dias aqui na cidade foi uma coisa terrível, né? Inclusive em relação a fake news, que prosperam em ambientes onde não se tem a informação clara, acessível, disponível para as pessoas. Isso é muito Isso em importante. relação a como Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual, que chegou um pouco depois, mas a Defesa Civil Municipal vem lidando com isso em todo esse tempo, né? Então, seria necessário que esses órgãos trabalhassem conjuntamente para constituir um canal permanente em que as pessoas pudessem acessar e que tivesse uma linguagem que fosse compreensível para as pessoas, de várias maneiras diferentes. Isso, tinha que ser didático, e a questão da transparência, né? Por exemplo, eu trouxe aqui a frase do diretor a respeito de informações, politicagem, né? Que foram termos que ele usou. Se as informações fossem transparentes e diretas, isso não seria um problema, né? Essas informações chegariam nas pessoas, elas saberiam o que está sendo feito. Agora, eu acho muito importante, para a gente fechar a nossa conversa, a gente falar sobre a responsabilidade, a responsabilização, melhor dizendo, dessas empresas como a Braskem, porque a gente teve rompimentos de barragens da Vale, a gente teve o rompimento também da barragem da Samarco. O que pode ser feito do ponto de vista de segurança? É preciso consequências mais severas para essas empresas? O que está faltando para que a gente não tenha e depois diga que foram desastres ambientais? Porque são desastres anunciados. Quer dizer, tem um serviço de monitoramento, a gente sabe que vai acontecer, ou essas autoridades sabem que vai acontecer, e nada é feito, e aí depois só parece que é feito ali um serviço de imediatismo, né, para daí corrigir, entre aspas, o que foi feito. Isso quando a gente não tem perdas, né, mortes humanas, além das consequências ambientais, né? Eu diria que é um pouquinho pior, inclusive, na verdade, porque quando você coloca, essas autoridades sabem, na verdade, quando eu falei sobre o professor Belalindo, o livro que nós escrevemos, há uma parte do artigo dele em que ele mostra que o que causou esse problema foi o fato de que a maioria das minas, 70% das minas, ele coloca, foi projetada atendendo a critérios mínimos de segurança, em termos de tamanho e distância entre as minas. E esses critérios, eles citam um artigo de dentro do artigo dele, peritos da própria empresa, da década de 90. Então, já se conhecia esses critérios não foram aplicados. Visando apenas o lucro, né? Então, é isso. Nós estamos falando, na verdade, o professor Bell usa a palavra ganância, né? Ele usa a palavra ganância. Assim, que se você quiser encontrar uma razão é ganância, ele diz. Né? Então, nós temos aí um misto da empresa que não aplicou os critérios de segurança que deveria ter aplicado para evitar o que está acontecendo. E temos um misto dos órgãos de fiscalização que não atuaram. Então, a primeira coisa é que a fiscalização... Aliás, antes disso, para ser mais precisa ainda, mineração em área urbana é uma discussão hoje no mundo. E Maceió é um case que mostra claramente que mineração em área urbana é algo que não deve existir, que não deve acontecer. Né? Houve um técnico do CPRM que veio aqui em Maceió, dado para um evento de arquitetura e urbanismo, e ele disse uma frase, olha, mesmo que tudo seja feito da forma correta, o fato de existirem possibilidades, sei lá, algo que escape ao controle
e que cause um prejuízo que é muito maior do que o benefício, já significa que não deveria existir. Então, existe uma coisa chamada princípio de precaução, que você adota, na Europa isso adota muito, quando o malefício, as desvantagens superam e muito os benefícios, as vantagens, não se faz. É o que se usou para não se fazer o metrô na época das Olimpíadas na Grécia, embaixo do Partenon. É seguro, não vai acontecer nada, mas se acontecesse, era de um patrimônio da humanidade. Olha. Então, nesse caso, é a primeira coisa, mineração não existir. Depois disso, mineração exige fiscalização. É uma atividade altamente poluente, com altíssimos impactos socioambientais. Então, precisa de uma fiscalização rigorosa por todos os órgãos, sejam eles de escopo federal, escopo estadual, escopo municipal. E aí, isso implica em rever coisas que, inclusive, já estão em andamento, rever concessões, rever lavras, né? Pensar e aí avançar nos estudos de cálculo de passivos em relação a esse tipo de ocorrência, avançar em relação aos estudos de compensação financeira. O Brasil não tem tradição nessa área. Nós passamos a contar com muito recentes a partir do que aconteceu em Brumadinho e em Mariana. Então, a partir daí, começaram a surgir algumas onde o Brasil não tem tradição. É preciso começar a desenvolver mais, e aí talvez colocar linhas de financiamento públicas, os produtores de conhecimento a produzir estudos nesse sentido. Os cursos, né, das universidades, a produzir pesquisas, estudos, a fazer investigações de campo, estudos de caso, inclusive com isso que infelizmente vem acontecendo no país. Nós temos os casos flagrantes de Minas, mas aqui no estado de Alagoas, nós temos o caso da Braskem em Maceió, o caso da Vale Verde em outro município alagoano no interior. Então, pegar esses casos que têm acontecido e utilizá-los para que produza conhecimento suficiente para ter mecanismos que viabilizem a punição a essas empresas, a reparação, as medidas compensatórias migratórias que elas têm que dar conta em relação ao dano que elas causam. Isadora, que importante essa conversa, que importante essa sua última fala. A Isadora Padilha, arquiteta, urbanista, coautora do livro Rasgando a Cortina de Silêncios. Muito obrigada pela sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda aqui no ICL, em Detalhes também. Um grande abraço. Eu que agradeço. Até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação do ICL Notícias. Na sequência, tem Mercado e Investimentos. 5 horas da tarde tem Rolê ICL e às 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição. Lembra você que você pode ouvir essa versão aqui que você assiste em vídeo, também em podcast. Você que prefere acordar cedo e já ficar bem informado no início do seu dia, o episódio vem com mais detalhes, mais informações do que aqui nessa versão em vídeo. Também, você que me ouviu até agora, fica ligado que no dia 17 de dezembro, um domingo, 8 horas da noite, vai ter webinário, vai ter aula aqui no ICL para você com o Eduardo Marinho. A indignação como filosofia de vida, encontro de Eduardo Marinho, Eduardo Moreira, que o Eduardo Marinho, né, foi filho de militar, estudante de direito, chegou a ser bancário concursado e também largou essa vida toda para viver nas ruas e traz o aprendizado dele nessa conversa, nessa reflexão. Então vai ser ao vivo e você pode fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga em icl.com.br/em detalhes. Não perde essa oportunidade. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até amanhã. Salve todo mundo. Então, meu nome é Eduardo Marinho, eu sou artista plástico, né? Artista visual de rua há mais de 40 anos, eternamente inconformado com essa sociedade,
coloco muito isso no meu trabalho. Eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta, foi um papo que eles chamam de aula, né? Eu não sou professor, mas eles chamam de aula. E queria convidar todo mundo para dar uma olhada, para ouvir um pouco, contestar se quiser, fazer alguma pergunta. Eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada, confortável, de classe média alta, e do constrangimento que era ter privilégios para mim. Não que eu acho que é constrangedor ou está errado para outras pessoas. Para mim, o privilégio era constrangedor. E da descoberta de valores muito mais satisfatórios para mim do que os valores materiais, os valores sociais, né? A riqueza, essas coisas aí que ficam na vida. A gente está aqui de passagem, né? Então, tem valores que a gente leva. E é esses que vale a pena. Valeu, rapaziada.